Oi gente, eu sou a Duda e eu já tô aqui pra responder a tag dos 50%. Essa tag já virou meio que uma tradição no Booktube, muita gente tem o costume de responder, eu acho que é o terceiro ou quarto ano que eu respondo. Eu sempre acho bem divertido pensar sobre os livros do primeiro semestre, a gente meio que recapitula, né, o que andamos lendo nos últimos 6 meses. E como já diz o título da tag, pra responder a tag eu separei dos livros que eu li entre janeiro e junho. Julho já não conta, que julho já seria o segundo semestre. Também outra coisa que eu sempre levo em consideração ao responder essa tag é não colocar releituras. Eu geralmente não escolho, por exemplo, releituras. Ou então meu personagem favorito mais recente sempre seria o Hercule Poirot, né, já que é o meu personagem favorito e eu sempre estou lendo livros de Agatha Christie. E vamos lá, né, que são 15 perguntas, então já vai ficar um pouquinho longo e eu tenho essa mania de falar um pouco demais. Eu vou colocar os créditos da tag aqui embaixo, quem criou, quem traduziu, como sempre, tudo certo, e as perguntas da tag também, caso alguém ainda queira responder. Então, começando agora, primeira pergunta, o melhor livro que você leu até agora? Já é aquela pergunta com grande impacto, pra gente colocar logo o melhor de todos do semestre. Não foi tão difícil. Na verdade, o melhor livro que eu li no ano até agora foi lido em julho, então ele já não conta. E pra matar a curiosidade de quem quer saber que livro é esse, eu considero o Intrínsecos de Julho o melhor livro que eu li no ano até agora. Mas como estamos falando então do primeiro semestre, entre janeiro e junho, eu escolhi como minha leitura favorita do ano A Sociedade do Anel, do Senhor dos Anéis, que pra mim não é releitura, hein? Essa aqui foi a primeira vez que eu li A Sociedade do Anel e eu realmente fiquei admirada com o quanto eu me envolvi com a história, porque por mais que eu já conhecesse basicamente tudo por conta dos filmes, ter assistido os filmes várias vezes, há bastante tempo não tinha assistido recente, então conhecer a história ainda assim foi um novo olhar nesse universo do Tolkien na Terra-média. Eu acho extremamente fascinante a forma como ele criou tudo isso, como ele descreve tudo isso, os personagens, os seres e a própria jornada do livro, né, na trilogia. Então, sem sombra de dúvida, esse aqui é um dos meus favoritos da vida e foi minha leitura favorita do primeiro semestre. A segunda pergunta da tag é a melhor continuação que você leu até agora. Normalmente eu não leio muitas continuações, né, mas esse ano especificamente temos continuação em uma das boas, assim, uma das mais maravilhosas, que é justamente As Duas Torres. Então até o momento na tag só tem O Senhor dos Anéis. As Duas Torres foi a única continuação que eu li esse ano. Ainda assim, mesmo que tivessem algumas outras, eu imagino que essa aqui ganharia, já que é um livro tão sensacional e que eu me envolvi tanto também. Especialmente com a primeira parte é maravilhosa, mas eu gostei do livro como um todo, claro, e continuação melhor não há, né? Essa aqui é uma das melhores continuações da literatura, ao meu ver. Terceira pergunta, algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? E claro, tem vários, né, assim, vários livros que são lançados e que eu vejo, assim, de relance e eu quero muito ler esse, mas eu escolhi um lançamento que na verdade é um relançamento, é um livro que já tinha saído há bastante tempo, mas estava meio esgotado e difícil de encontrar, e que agora a Bertrand lançou novamente no primeiro semestre. Algo Sinistro Vem Por Aí, do incrível Ray Bradbury. Também é um dos próximos livros que eu pretendo ler, vou tentar já inserir aí nas metas de agosto. Eu comprei esse livro no Amazon Day e acabei recebendo logo depois, tipo um dia depois que eu comprei, eu recebi pela editora. Então esse aqui é o exemplar que a editora me enviou. O meu do Amazon Day ainda não chegou no momento em que eu estou gravando o vídeo. Eu vou ficar no final das contas com 2 exemplares e claro, vou sortear um pra vocês quando rolar vídeo deste livro que eu quero tanto ler, de um dos autores mais maravilhosos, mesmo autor das Crônicas Marcianas, Licor de Dentes de Leão, Fahrenheit 451. Eu sou apaixonada pelos livros do Ray Bradbury. Esse aqui é um dos mais famosos, ainda que ele não seja tão conhecido no Brasil quanto outras leituras. E é um dos que eu sempre quis ler, assim, mais quero ler do autor. Ele se passa no mês de outubro, com todo esse clima de Halloween que eu adoro, então altas expectativas, aquelas expectativas lá em cima que eu sei que serão alcançadas, talvez até ultrapassadas, sabe? Eu nunca me decepciono com um livro de Ray Bradbury, muito menos esse aqui, que é um que eu quero ler há já tantos anos. Então as expectativas estão altas mesmo. Quarta pergunta, o livro mais aguardado do segundo semestre. Também é bem difícil pra mim sempre responder, porque eu não fico de olho nos lançamentos. Os livros vão saindo e eu, esse aí eu quero ler, esse eu também quero ler. Então eu não fico pensando assim, quero muito aquele livro que vai sair. Eu até tive um pra responder ano passado, eu respondi o livro de Friends, que eu tava esperando, o I'll Be There For You, assim, tava esperando entre aspas, né? Eu tava com ansiedade para ler. Esse ano eu sei que tem muitos livros que serão lançados que eu vou querer ler, então
Então eu separei um dos que eu lembro, sabe, pra responder e não passar em branco, que é O Coração das Trevas, a edição da Antofágica. Tá à venda na Amazon, inclusive, com um eco bag bem legal. Você compra e ganha eco bag e também tá com preço em conta. Eu tô louca pra ler O Coração das Trevas há vários anos. É daqueles livros que eu sempre colocava assim na minha wishlist da vida, que tá no 1001 livros para ler antes de morrer. Só que não tinha uma edição boa desse livro há pouco tempo, sabe? A única edição era aquela de bolso, ou uma que eu sei que é da Landmark, enfim, eu não tinha uma edição que eu queria desse livro e eu gostei muito da edição da Antofágica, do que eles apresentaram. Lá no site da Amazon tem várias ilustrações, a parte de dentro do livro tá muito bonita, então eu quero ler O Coração das Trevas por essa edição da Antofágica e vai sair, eu acho que tá prevista pra setembro, apesar de já estar em pré-venda na Amazon, então um lançamento do segundo semestre que eu com certeza quero ler. O livro que mais te decepcionou este ano? Eu achei que eu não teria livro pra colocar, sabe? Eu realmente tive excelentes leituras, e mesmo aquelas leituras que não são assim a melhor coisa do mundo, uma coisa mais grandiosa de todas, eu às vezes já pego essas leituras sabendo o que eu vou esperar delas. Então eu geralmente não costumo ter muitas decepções, o que é ótimo, mas eu olhando minha lista de leituras de 2019, eu percebi que tem sim um, apesar de ser uma graphic novel e não um livro, mas enfim, conta, que é o Bidu Juntos. Eu até falei pra vocês num dos últimos vídeos de leituras do mês, que eu li, eu tinha altas expectativas para Bidu Juntos, porque eu amei Bidu Caminhos, então eu estava achando que agora seria ainda melhor, já que finalmente o Bidu tinha encontrado Franjinha, e o Bidu agora tinha um companheiro, o Bidu tinha um amigo, mas eu me decepcionei, assim, com o foco dessa história, que foi um foco tão triste de forma geral, assim. Em Caminhos a gente já tem aquela parte triste do Bidu na rua, tentando sobreviver, enfim, sozinho, e em Juntos o Bidu também está a maior parte do tempo sozinho, porque ele tem esses conflitos com o Franjinha, que são conflitos naturais, claro, quando o cachorrinho chega numa casa, tem aquela adaptação toda, mas foi muito foco disso aqui e eu realmente não esperava, assim. Então eu não curti tanto o Bidu Juntos, infelizmente, pensando numa decepção do ano, assim, de um livro ou uma graphic que eu esperava muito e não foi tudo isso, seria essa aqui. O livro que mais te surpreendeu este ano? Para esta pergunta, eu escolhi A Última Crônica de Nárnia, que é A Última Batalha. Lembrando que nessa minha edição aqui temos as 7 crônicas de Nárnia. Cada crônica é um livro específico, só que essa edição reúne todas as crônicas num livro só, num volume único, mas então seria a 7ª crônica, que eu vou deixar a capa aqui, que é a crônica A Última Batalha. E eu realmente não esperava de forma alguma que essa história terminaria assim. Eu até pensei, depois de ter lido, que eu deveria esperar isso, sabe? Eu não vou dar muitos detalhes porque eu acho spoiler. Então, assim, a única coisa que eu posso dizer é que, pensando bem, realmente se adequa muito à ideia de todas as crônicas de Nárnia, assim, ao conjunto. Eu deveria até ter esperado, mas eu não esperava. Aí eu fiquei realmente surpresa com a forma como C.S. Lewis escolheu para terminar essa história. Isso é a única coisa que eu posso falar sem dizer spoilers. Novo autor favorito? Aí, essa pergunta tem entre aspas o seguinte: que lançou o seu primeiro livro neste semestre ou que você conheceu recentemente. E daí eu vou responder a pergunta com um livro que, na verdade, eu li ano passado. Só que ano passado, em 2018, eu li no finalzinho de 2018, eu ainda não podia comentar este livro porque eu estava fazendo um parecer do livro e ele só foi lançado em meados de 2019. Então eu imagino que, mesmo não sendo um livro que eu li em 2019, se adequa a essa pergunta, né? Porque, entre aspas, fala que lançou o seu primeiro livro neste semestre e a primeira vez que essa autora é publicada no Brasil foi justamente através da Tag, pela editora Verus, uma parceria da Tag com a Verus, no livro A Rede de Hélice, que é uma das minhas leituras favoritas. No ano passado, quando eu fiz o meu vídeo de favoritos, eu até mencionei pra vocês que eu colocaria mais uns 2 livros nos meus favoritos de 2018, porém eu não podia comentar ainda naquela época quais livros seriam esses. E um deles era A Rede de Hélice, com certeza leitura favorita da vida. Eu realmente gostei muito da força das personagens, de conhecer a história dessas mulheres e também de conhecer esse fato histórico que foi a Rede de Hélice, com tamanha contribuição na Primeira Guerra Mundial e que eu não fazia a menor ideia, né, do que essas mulheres precisaram passar. Eu acho uma história extremamente forte, eu gostei de cada pedaço. Foi aquela jornada, sabe? Que eu me afeiçoei muito à história, eu me apeguei muito e no final da história eu já tava assim completamente conquistada. A Rede de Hélice é um livro sensacional e uma autora que consegue escrever com essa força e vivacidade, trazer essa história, mesclar fatos históricos com ficção e trazer essa história para mais pessoas, né, para que todos nós conheçamos a contribuição dessas mulheres na Rede de Hélice. Já sou fã da autora, quero muito ler outras coisas dela porque
A primeira experiência não poderia ter sido melhor. E eu não poderia deixar de fora, sabe? Porque se eu não podia comentar no passado, eu tenho que comentar pelo menos este ano, né? Então, livro sensacional. Um lapso meu, eu acho que eu não mencionei o nome da autora da Rede de Alice, eu mencionei apenas que era uma autora, e o nome do livro é a Kate Quinn, gente. Ela é norte-americana. Já quero muito ler outras coisas dela, sabe? Assim que essa autora lançar outro livro, eu com certeza vou querer ler este outro livro. A próxima pergunta é a sua quedinha por personagem fictício mais recente. Eu praticamente não leio romances, e geralmente a gente coloca mais essa questão de quedinha de personagem fictício quando é em relação a romances, claro, né? Eu não costumo ter quedinha por personagem fictício, mas então, olhando minhas leituras, o único personagem que eu acho que se encaixaria mais, assim, nesse quesito de quedinha fictícia, não que eu tenha tido uma quedinha, mas que é um personagem realmente adorável, carismático, é o personagem da Julia Quinn no livro Um Marido Faz de Conta, que é o Edward Rockesby. É isso mesmo, Edward Rockesby, da série dos Rockesby. Eu sempre confundo pra falar Rockesby. Enfim, Rockesby. Então, eu gosto muito dos personagens de Julia Quinn. Tanto as mulheres, as personagens costumam ter muita força na história, quanto os homens. E eu gostei muito do mocinho dessa história. Ele é divertido, eu gostei da história como um todo, das atitudes dos personagens. Então eu acho que, entrando nessa questão mais de quedinha fictícia, a única pessoa que eu poderia falar seria então o Edward Rockesby, da série dos Rockesby. Esse é o segundo livro dessa série nova da Julia Quinn, que se relaciona, é tipo um spin-off da série dos Bridgertons, que é uma série que também eu adoro. A nona pergunta é seu personagem favorito mais recente. E pra essa pergunta eu posso responder um dos meus personagens favoritos da literatura, que não é releitura, porque sim, estou lendo O Senhor dos Anéis pela primeira vez, então o Gandalf. Não tem pra onde correr, eu sou completamente fascinada pelo Gandalf, eu acho um personagem incrível, ele tem uma força enorme na história do Senhor dos Anéis, sabe? Pra mim é o coração da história, basicamente. Quem ele é, o que ele representa, os seus ideais, a forma como ele se comporta, os conselhos que ele dá, a força que ele tem na história, sabe? Quando ele aparece, os próprios personagens ao seu redor se sentem fortalecidos. Então, sem dúvida alguma, o Gandalf e a bondade que emana do Gandalf, um dos meus personagens favoritos da literatura. Este ano não tinha como ser outro, né, Gandalf? Apesar de, claro, ter um meio que porém aqui, porque eu já tinha lido o Hobbit, então não é um personagem novo pra mim. O Hobbit foi releitura pra mim, mas O Senhor dos Anéis não foi, então eu já arranjei um meio aí de colocar o Gandalf. A próxima pergunta é um livro que te fez chorar neste primeiro semestre. Um dos livros que me fez chorar é daqueles que eu não posso comentar ainda. Fora esse que eu li, que ainda será lançado, eu acho que o único livro que eu talvez tenha derramado assim algumas lágrimas foi o Tudo Que Nunca Contei, da Celeste Ng. É um livro também com uma força dramática, sabe? Ele tem um pouco de mistério, apenas um pouco, mas o foco dele realmente é no drama familiar. E o que os personagens passam, essa questão de escolhas, né, de família, as escolhas que as pessoas fazem no âmbito familiar, especialmente de como cuidar de seus filhos, pai e mãe, as consequências que isso traz, enfim. É um livro bem forte que trata também de questões relevantes como posição da mulher na sociedade, especialmente porque esse livro se passa em décadas anteriores, acho que é a década de 60, então ainda existia muito preconceito, a mulher mal entrava no mercado de trabalho e fala sobre isso no livro. Também questões raciais de imigrantes, como é o caso dessa família, do pai dessa família. Então trata de questões muito atuais, ainda que se passe na década de 60, e é um livro bem forte e com uma carga dramática muito forte, então eu cheguei a chorar no final desse livro também. A próxima pergunta é o oposto, né? Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Eu também não costumo ler exatamente livros felizes, assim, puramente comédia, acho que não tem nenhum. Então, pra essa pergunta, eu escolhi um livro que não é exatamente comédia, mas eu achei um livro bem divertido em várias partes, cheguei a rir alto em várias partes. Achei um livro bem único, que vai por caminhos inusitados, que é então o Nove Desconhecidos, da Liane Moriarty. Essa aqui é a minha edição do Intrínsecos, que foi a edição que eu li, mas já foi lançada em edição de livraria. Eu gosto muito dos personagens da Liane Moriarty, de como ela vai trabalhar essas questões, assim, pessoais de cada um, os dramas, os dilemas, e nesse livro ela vai fazer isso de forma inusitada e também muito boa. E eu acabei rindo em várias partes, especialmente com uma das personagens do livro que eu achei extremamente engraçada. Eu acho que esse aí se encaixaria nessa questão, porque é um livro que eu estava feliz, ainda que não seja um livro puramente de comédia, pelo contrário, tem alguns dramas aqui no meio também. A 12ª é a melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora. Então, a melhor adaptação cinematográfica que você assistiu nesse primeiro semestre que tenha vindo de um livro. E eu não vi nenhuma
com exceção de uma que eu assisti novamente, que nesse caso eu reassisti, que é A Sociedade do Anel. E sim, eu acho uma excelente adaptação cinematográfica, ainda que tenha algumas pequenas mudanças ao longo da história. Eu acho o filme do Senhor dos Anéis, os filmes, eu acho eles muito bons, incríveis. Meio que se tivessem outras, talvez ainda assim eu escolhesse A Sociedade do Anel, ainda que não contasse muito. Talvez eu não colocasse exatamente porque foi um que eu reassisti, que eu já assisti várias vezes. Mas nesse caso foi o único que eu assisti, filme que eu assisti que veio de um livro. Todos os outros não vieram de livros, então é o único que eu posso mencionar aqui. 13ª pergunta. Sua resenha favorita deste primeiro semestre? Bom, minha resenha favorita, imagina uma resenha que eu fiz, é a única coisa que eu consigo pensar, né? Eu sempre fico na dúvida na hora de responder essa pergunta, mas eu vejo sim que o pessoal por aí responde a própria resenha. Eu coloquei aqui nessa resposta, então, as minhas resenhas do Projeto Agatha, que é um projeto que me deixa muito feliz e realizada, que eu estou fazendo já há vários anos, há mais de 3 anos, então eu vou deixar aqui o projeto como um todo. Minhas resenhas do projeto são sempre uma realização, porque é um projeto que eu nunca deixei de fazer e que acontece todos os meses, religiosamente todos os meses aqui no canal. Também adoro falar, claro, sobre Agatha Christie, me dá muito prazer conversar sobre Agatha Christie com vocês e inserir outras pessoas no mundo maravilhoso de Agatha Christie. Então, Agatha Christie. A 14ª pergunta é o livro mais bonito que você comprou ou ganhou este ano. Eu também confesso que não parei muito pra analisar todos os livros que eu ganhei e eu comprei este ano, mas eu peguei um dos últimos que eu acho realmente uma edição primorosa e muito linda. Aquela edição que quando chegou eu fiquei folheando e admirando. Então eu coloquei aqui o Baby Jane, o que terá acontecido a Baby Jane, que também foi uma leitura muito boa que eu fiz nesse primeiro semestre, no quesito thriller psicológico, com aspectos góticos, muita tensão também aqui no meio dessa história. Então esse livro, essa edição tá muito, muito bonita. Eu adoro que, além de capa dura, ela tem essa capa fofinha, sabe? Parece uma almofada. A lateral azulzinha, a parte de dentro também com vários detalhes. Então a Dark Side sempre capricha nessas edições, né? E essa é uma das últimas, assim, das minhas preferidas. Achei que seria uma boa colocar essa aqui. E a 15ª, para finalizarmos então o vídeo, a tag dos 50%, quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Quero muito ler vários livros, claro, mas para essa resposta eu vou colocar duas coisas. Uma delas é o Projeto Agatha Christie, então sim, eu quero, preciso e vou ler os livros do Projeto Agatha Christie até o final do ano. Eu até compartilhei com vocês num vídeo aqui no canal todos os livros do Projeto Agatha em 2019. Eu vou fazer isso todos os anos. Quando começar 2020, eu também vou separar todos os de 2020. O de 2019 tá aqui, caso alguém queira dar uma olhada. E também minhas metas de ficção científica, minhas metas sci-fi, que eu estou conseguindo cumprir, olhem só. Geralmente eu era péssima pra cumprir aquelas metas de 10 livros pra tal ano, 12 livros pra tal ano. A primeira vez que eu não fiz isso foi este ano e eu troquei pelas minhas metas de ficção científica, em que eu coloquei 10 livros de ficção científica para ler em 2019. E eu estou lendo esses livros, eu acho até que eu vou conseguir cumprir as leituras como um todo. Então, basicamente, também os livros de ficção científica que eu compartilhei com vocês neste vídeo aqui, que eu vou deixar nos cards. E então terminamos de responder a tag dos 50%, que é basicamente a única tag que eu estou respondendo no ano, porque eu me dei conta, olhando minha lista de tags, que a última tag que eu respondi aqui no canal foi a tag do 50% em 2018. Eu até gosto de responder tags, mas eu nunca paro assim pra ir atrás de tags e tudo mais, então se tiver alguma tag muito interessante que vocês queiram muito que eu responda, deixem aqui embaixo nos comentários que eu já vou salvando e colocando aí para vídeos futuros. Mas eu adoro responder essa tag, gente, não falta aqui no canal. Até às vezes demora um pouco pra sair, geralmente eu posto até em agosto. Mas eu adoro pensar sobre os livros que eu li e parar pra analisar e colocar as respostas, então acho sempre muito divertido. Eu vou deixar todos os links de tudo que eu mencionei aqui embaixo, de todos os livros falados. Também vou tentar colocar as respectivas resenhas, quando for o caso. Tem resenha de tudo, eu imagino. A rede de Alice tem no canal da tag, enfim, vou colocar todos os links aqui embaixo no box de informações, também para a compra dos livros na Amazon. Vocês já sabem que comprando por esses links vocês ajudam o canal. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das respostas. Vamos continuar a conversa aqui embaixo, eu vou adorar saber o que vocês acharam. Se gostou do vídeo, claro, não esquece de curtir aqui embaixo, isso ajuda bastante. Se inscreve no canal para sempre receber os vídeos em primeira mão. Beijo enorme a todos e até a próxima.